boa tarde. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa nos envolver, nos proporcionando aquele lenitivo que venha a nos trazer aquela verdadeira paz interior. É hábito nosso procurarmos encontrar a consolação do nosso espírito, porque o nosso propósito aqui na Terra não é buscarmos as coisas materiais, e sim prestarmos conta de uns débitos que trazemos de vidas futuras. E Papai do Céu, com a sua generosidade, por saber que nós somos aqueles amontoados, de pecadores, que estamos sempre cometendo erros, mas temos a boa vontade de consertar. Mas quando chegamos aqui, nos encantamos com as belezas, do nosso cotidiano, da nossa vida terrena, nos apegamos às paixões materiais, seja elas relacionadas aos sentimentos, familiares, vem os rancores. Tudo isso é um somatório que vai nos dando bagagem para continuarmos trilhando em nossa caminhada. Felizes são aqueles que conseguem aproveitar essas pequenas oportunidades para aprender a caminhar com Jesus. Sabemos da dificuldade que será tentarmos andar junto a Jesus, porque Jesus não vai nos cobrar nada. Nós é que vamos nos cobrar uma mudança radical. Mas essa mudança, ela tem que ser de uma forma bastante espontânea, porque ninguém muda da água para o vinho. Ninguém vai conseguir se transformar através dos impulsos, das pressões. Nós precisamos entrar em um despertamento por vontade própria, porque cada um tem que se conscientizar dos seus objetivos, focar naquilo que tanto almeja. Porque se nós não focarmos, nós não iremos a lugar nenhum. E como é que nós conseguiremos chegar em um determinado patamar? Alcançarmos a nossa jornada evolutiva do desprendimento material. Porque se formos ficar nessa ida e vinda e sem adquirir nenhum conhecimento, nós não podemos ficar indo e voltando sem amadurecer o nosso teor espiritual. Se faz necessário que haja mudanças, mas mudanças essas que faça com que a nossa luz interior ela possa brilhar. E como é que nós vamos conseguir chegar nesse patamar? É através das pequeninas tarefas que vamos agariando no decorrer da nossa caminhada. É uma campanha do quilo, é um trabalho de evangelização, é uma doação de sopa no meio da rua. Nós vamos desabrochando os nossos sentimentos de caridade, a chegar ao ponto de que nós vamos olhar para nós mesmos e vamos nos apegar a uma determinada tarefa. Nós temos visto bastantes mensageiros chegando no nosso plano, trazendo verdadeiras bagagens, de conhecimento e pondo em prática
com a maior facilidade, mesmo levando os seus verdadeiros atropelos. E cada um de nós temos as nossas origens, nós temos as nossas individualidades. Vamos modelando para fazer com que sejamos pessoas melhores do que o ontem, e que o hoje nós venhamos a preparar essa base que provavelmente não venhamos a conseguir a estrutura e toda aquela promessa que nós fizemos no plano espiritual. Dificilmente a gente consegue, mas que pelo menos estaremos dando um passo para a nossa jornada e a nossa volta. Agora, para isso, se faz necessário que finquemos os pés no chão e tenhamos vontade de modificarmos. E um dos trabalhos que eu realmente, eu não gosto não, eu amo, é o trabalho da campanha do quilo. Porque o trabalho da campanha do quilo é onde o legionário consegue encontrar a maior segurança para o seu processo de renovação interior. As pessoas podem até perguntar, mas João Deus, a campanha do quilo tem esse poder? Tem. A campanha do quilo, ela começou de uma forma muito singela. Porque quando o nosso irmão Elias Alverne Sobreira implantou o trabalho da campanha do quilo aqui em Pernambuco, vocês pensam que foi uma coisa assim, de vontade dele, coisa... Não. Tudo tem o dedo da espiritualidade. Não pensemos que nós, quando abraçamos um trabalho, é porque nós estamos embevecidos. Não. Existe um comprometimento de nós para com aquela tarefa. Ninguém é chamado para uma tarefa sem que tenha sido escolhido ou tenha programado para fazer parte daquele trabalho ali. Podemos escapar? Claro. Entendeu? Não tem a menor dúvida, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Ninguém faz nada forçado e ninguém impõe nada. Nem Papai do Céu impõe nada a ninguém. Você faz o que você quiser fazer. Agora, para tudo tem um preço, entendeu? A conta um dia vai chegar. Cabe a cada um saber como é que quer pagar essa conta. Vai pagar em 10 vezes, em 1000 anos, 400, e assim vai ficar ao nosso critério. E o nosso irmão Elias Alverne Sobreira foi um mensageiro espetacular. Nós temos um grande carinho pelo nosso venerando Elias Alverne Sobreira. Porque a maneira como ele conduziu e deixou as diretrizes do trabalho da campanha do quilo para que nós o seguíssemos foi sensacional. E olhe que foi todo um trabalho planejado pela espiritualidade, onde tem a inclusão do nosso irmão o Anjo Ismael, Dr. Bezerra de Menezes, né? Pode pegar o livro O Bom Combate, onde está todas as diretrizes do trabalho da campanha do quilo, como realizar. A princípio, nós achamos que é a maior facilidade, entendeu? Isso daí é muito fácil, José, fazer a campanha do quilo. Colocar um saco nas costas, uma mochila na mão, sair de porta em porta, pedindo, bom dia, meu irmão. A campanha do quilo pede um auxílio em nome de Jesus. Aí você olha assim, é fácil, né? É muito fácil fazer isso. Né? Mas lembremos de que isso daí é apenas um exercício. Um exercício? Por quê? É através do exercício que nós vamos, no dia a dia, colocar em prática
todos aqueles ensinamentos que regem o bom combate. Porque a campanha do quilo, ela começou com a necessidade dos abrigos, orfanatos e creches, que era uma carência muito grande no nosso estado. As instituições, elas não recebiam auxílio dos órgãos governamentais. Elas só recebiam doações espontâneas. Muitas delas tinham os abrigados que não recebiam nada, passava o mês todinho, e a instituição ficava com o comprometimento de assistir, dando aulas para aquelas crianças no sistema de orfanato. Orfanato, a pessoa entra e fica lá até chegar a uma certa idade, que ela poderia sair. A creche não, né? A creche é diferente, o sistema da creche. Que a creche, ela só veio surgir depois, quando foram extintas os orfanatos. E a primeira vez que o orfanato tentou criar foi o Lar das Crianças, ali na rua Marquês Baependi, que hoje é uma creche. O nosso irmão Fernandinho, ele vendo, né, a necessidade do bairro, aí ele disse: eu vou fazer uma creche, um orfanato. Um orfanato só para meninas, porque aqui em Recife só existia orfanato para meninos. Então ele preparou, né, organizou a estrutura todinha. Quando deu entrada na prefeitura e entrou com requerimento, com a ordem judicial, né, para que fosse um alvará para adquirir a situação para fundar com o nome Lar das Meninas. Aí quando chegou o juiz embarcou, disse: não, você pode fazer no sistema creche. Eu disse: mas por quê? Não existe crianças órfãs. Não existe. Não existe. Eu vou lhe dizer o seguinte: toda criança, ela tem um pai, ela tem uma mãe, ela tem uma avó, tem um avô, tem um tio, tem a madrinha. Ela não pode ser órfã. Tem que ter alguém responsável por essa criança. Aí ele indeferiu e ele teve que mudar o nome, entendeu? Para poder manter a estrutura, e colocou. Aí abriu o sistema de creche, porque a creche você coloca de 7 horas e de 5 horas você retira a criança. E naquela época, como eu disse, havia uma necessidade muito grande, né? Porque os recursos não tinham. Então a campanha do quilo, ela é que segurava toda a situação desses abrigos e orfanatos. Mas chegou em determinada situação em que apareceu as ONG e o governo mesmo começou a subsidiar, dar assistência, levando a própria escola, né, que é, no caso, a escola municipal, que é pago pela prefeitura, alugava o estabelecimento, e as salas, eles só faziam mandar os professores para aquelas entidades, como é o caso de Bezerra de Menezes, que o nosso irmão Zé Mário faz parte, ali na Presidente Kennedy, logo no início, chegando junto do viaduto, né? O Lar Ceci Costa também, que era orfanato, e terminou todos eles ficando no sistema creche, mas nessa programação. E o governo dava uma boa parcela, pagava os professores, como ainda paga, e a gente ficou nessa situação. E a campanha do quilo? A campanha do quilo, ela veio com outra finalidade. Nós é que
desviamos o sentido dela. Naquele período, o sentido estava perfeito. Mas hoje em dia, o objetivo maior do trabalho da campanha do quilo é trabalhar o nosso lado moral. A nossa moralidade, ela começa a ter um sentido maior. Porque quando nós colocamos o saco nas costas, a mochilinha na mão e saímos pedindo, e a gente começa a pensar nos deveres do legionário, nos 10 mandamentos da campanha do quilo, eu mesmo, assim que eu iniciei, eu fiquei assustado com os 10 mandamentos da campanha do quilo. Porque aquilo dali, os 10 mandamentos da campanha do quilo, é um choque para qualquer pessoa que não quer mudar. Porque no primeiro mandamento da campanha, ele diz lá, perdoar a todo momento qualquer ofensa. Aí a gente fica assim, nós perdoarmos qualquer ofensa é difícil? Alguém lhe ofender e você perdoar? E você começa logo na campanha do quilo, perdoando, aceitando as ofensas. Porque hoje em dia está bom, mas antigamente a gente escutava desaforo. Hoje em dia está uma beleza. Aí vem o segundo mandamento, tolerar cheio de boa vontade qualquer fraqueza do próximo. Muitas vezes nós não toleramos nem os nossos filhos, as nossas filhas. Imagine do próximo. Imagine o trabalho que nós começamos a desenvolver no nosso íntimo. Aí o terceiro, não procurar enxergar o defeito de ninguém. Está vendo como é sério a situação? O quarto é levar no mesmo instante o pensamento a Deus por quem lhe ofender. O quinto, não se magoar quando receber qualquer ofensa. O sexto, não comentar o mal feito de quem quer que seja. O sétimo, falar sempre no bem, no Evangelho e na moral do Cristo. Imagina, verdadeiros anjos, né? Nós vamos entrando, a gente vai sentindo que as coisas, o próprio clima já começa a modificar no nosso ambiente, na nossa casa mental. Porque você começar a mentalizar esses mandamentos, ele exige uma reforma, uma mudança dentro de você, não é do outro não, é dentro de você. Aí vem o oitavo, não aceitar o disse que disse, venha de onde vier, para ter garantida a paz entre os irmãos. É o que é isso? Aquela fofoca, disse me disse, aí para lá, vem para cá, pessoal, tudo isso tem que ser mudado. Aí vem um novo mandamento, ter muita paciência em qualquer experimentação. Costumamos a dizer sempre, né? Quanto mais pedimos paciência, parece que vem mais bronca, né? Vem mais aperreio. Mas isso daí é porque a gente não sabe pedir. A gente está pedindo para ter paciência, então estão procurando colocar todos os problemas para ver se você realmente tem paciência. Você tem que saber pedir. Nós temos que saber pedir. Aí o 10º mandamento, não falar nem gesticular exaltado ou agressivo com ninguém, para não perder a boa assistência dos guias espirituais. Poxa, menino, tem tudo isso. É muito difícil, José Dudu, a gente fazer esse trabalho. Por quê? Quando a gente sai, entendeu? A questão não é o período da campanha, é o nosso dia a dia. Porque esses itens, parece que a turma, né, os nossos irmãos, eles começam a jogar. Principalmente quando nós fazemos alguma coisa errada, que saímos dentro daquele contexto ali. Olha, está lembrado não do 7º mandamento? Está lembrado não do 1º mandamento da campanha? E hoje os legionários ainda falam isso.
nós temos, porque a nossa consciência é uma coisa primorosa. Ela não apaga nada. Nós que pensamos que ela apaga, mas ela não apaga nada. Basta cometermos qualquer errinho. E quando sabemos, temos conhecimento da verdade, ela nos acusa. Ela vai nos acusar. Pelo erro que nós cometemos. Ela prontamente joga em nossa cara. E, olha, está lembrado lá do Evangelho? Lição tal. Parece que ela vem assim, ó. A gente vê até as letras. Tudo detalhado. E sem falar que dentro do trabalho da campanha do quilo, nós somos verdadeiros médios. É mesmo, Joselino? É. Nós somos médios. Nós aplicamos passe. Mesmo sem saber, nós aplicamos passe. Porque no momento em que deparamos com uma casa, estamos ou até passando, a campanha do quilo, ela é considerada uma prece em movimento. Para nós termos uma ideia do valor que ela tem, principalmente quando ela sai às ruas. Porque quando o médico bate e fica de frente a uma residência, ele está lá mentalizando. Quando ele está pensativo, pensando, orando, o que é que acontece? Aquela freira de espíritos, elas vão naquele ambiente e começam a assistir. Aparentemente, nós não estamos fazendo nada, mas a espiritualidade, os espíritos que nos acompanham, eles sabem as necessidades de cada um de nós e das pessoas que deverão ser assistidas. Muitas vezes, ele até direciona um legionário para uma determinada residência para que aquela pessoa possa receber a assistência. Não é não, Luciano? Possa receber a assistência. E vai receber aquele passe. Ali vai ter aquele irmãozinho que está necessitado e aquela carruagem de espíritos que estão auxiliando, eles vão socorrer aqueles desencarnados que naquela casa eles se encontram. Estão entendendo como é importantíssimo a nossa participação dentro do trabalho da campanha do quilo? Porque com as nossas energias e juntamente com esses amigos espirituais, eles vão fazer uma verdadeira assistência nessas residências. E quando não é assistido por completo, ou tem essa necessidade de algum espírito ali, algum irmão encarnado ou desencarnado merecer, mas nós demos as nossas energias, juntamente com a dos nossos irmãos, ele fez uma assistência naquele ambiente ali, harmonizando. Quantas vezes nós já vimos chegamos em determinada casa, está uma briga daquela, entendeu? Até pessoas com a faca na mão, chega o legionário. Bom dia, meu irmão. A campanha do quilo pede um auxílio. E aquilo dali cessar. Vocês pensam que é brincadeira, né? Que isso nunca tem acontecido. Mas se você for, procure conversar com os legionários. Se ele vai dizer que já teve essa experiência. Fale com o André isso. Fale com os outros. Nós aprendemos, é uma lição fabulosa. A campanha do quilo, ela nos impulsiona ao verdadeiro milagre em nossas vidas. Ela vai fazendo com que nós venhamos a modificar, sem até percebermos. Quando você percebe, você já houve uma mudança no seu interior. Até a forma de pensamento não está mais como antigamente.
O que é isso? É o efeito do trabalho surtindo no seu interior. E você vai passando, entendeu? Com a continuação do trabalho, você vai percebendo de que realmente algo começa a mudar no seu corpo, na sua mentalização. Você começa a sentir a presença dos nossos irmãos. Por quê? Quanto mais nós nos doamos, nós vamos nos aproximando dos nossos amigos espirituais. Não é simplesmente, não, eu vou fazer um curso de mediunidade. Eu vou desenvolver a minha mediunidade. Aí eu vou sentar lá na mesa e vou esperar que o Espírito pegue lá na minha mão, entendeu? E veja se eu vou ser um médium psicográfico, se eu vou ser um médium vidente, um médium audiente. Não esperemos não, queridos. Não esperemos não, meu irmão. Vamos trabalhar. Vamos arregaçar as mangas. E vamos deixar que Papai do Céu nos entregue, nos dê por acréscimo, perante o nosso trabalho que estamos fazendo. Porque a irmã Dulce, eu não me lembro dela ter esperado, entendeu? E estudar para desenvolver mediunidade, para ser um médico. Maria Teresa de Calcutá, eu não me lembro. Alguém se lembra de alguma coisa que ela tenha passado? Porque a trajetória desse pessoal foi, primeiramente, fazer o bem. É fazer o bem e pronto. E deixar que as coisas aconteçam. Porque quando você começa a fazer o bem, sem interesse, você começa a sentir novas vibrações. Até a questão moral sua, ela muda. Você vai percebendo que até quando você vai dialogar com alguém, você sente uma influenciação mais positiva, né? É como se tivesse saído até energia pelos seus polos. E você fica até embevecido com aquela situação. Chico Xavier mesmo, menino, o que Chico fez não tem explicação. Só sendo mensageiro mesmo da espiritualidade. As mediunidades que Chico possuía, que Chico trouxe, você fica encantado. Como foi que Chico desenvolveu todos esses dons? Foi trabalhando. Não foi esperando por ninguém não. E olha que Chico só tem a quarta série. A quarta série. Livros e mais livros. Através dos autores espirituais. Teve problema? Claro. Entendeu? O primeiro livro dele mesmo, Parnaso de Aleitúmulo, foi o maior barulho. As pessoas disseram, não, isso daí é um charlatão. Não pode. Esses espíritos, Machado de Assis, Fagundo Varela, não, tem alguma coisa errada nisso. Começaram a desacreditar. Aí, com o tempo, né, é que a verdade, olha, a verdade, a pessoa que está com a verdade, não há para que se preocupar. Quem anda com a verdade, ele não precisa ter medo de nada. Ele pode caluniar, mas ele está ali. Ele é preciso. Porque a verdade é sempre a verdade. Agora, ande com a mentira. Já diz já. Mentira tem perna curta. Um dia a máscara cai. E o trabalho que nós e a doutrina espírita ela procura
desenvolver é fazer com que cada seus adeptos possa se libertar de suas próprias consciências. Como disse Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque não adianta eu ter um dom e querer vender. Não, eu vou abrir aqui, entendeu? Aqui na minha casa, vou fazer uma consulta. Olha, nós estamos recebendo um dom de graça. É só observarmos os apóstolos. Os apóstolos tinham uma vontade enorme de fazer tudo o que Jesus fazia. Mas eles conseguiram? Eles conseguiram fazer? Não. Porque quando apresentaram aquele homem que estava endemoniado, né, com vários espíritos ali, levaram para os apóstolos e os apóstolos não conseguiram expulsar. Porque não é expulsar. Aí quando vão para Jesus, aí Jesus disse: "Ô homens de pouca fé". Aí faz com que vai passando uma erva de porcos, né? Ele não faz com que aqueles espíritos entrem nos porcos. Ele faz com que os porcos, que têm uma sensibilidade maior, pudessem ver aqueles espíritos. E com isso, fizeram com que os porcos se atirassem tudinho no precipício. Mas eu fico olhando assim, mas seguir o Evangelho não é fácil. Mas também se fosse fácil, não valeria a pena, né? Tudo tem que ser trabalhado. E uma coisa, quando é trabalhada, ela deixa um pouco assim de luz. E isso daí nos faz muito bem. Porque a gente, quanto mais trabalhamos, nós vamos nos engrandecendo e firmando os nossos propósitos com a espiritualidade, com os nossos guias espirituais e nos aproximando de Jesus. E não há como deixar de passar a mensagem de Paulo, né? Porque Paulo, para mim, é o maior símbolo que eu tenho dentro do cristianismo. A turma diz que é Pedro, que Pedro é o grande baluarte do cristianismo. Eu não vejo Pedro, eu vejo Paulo. Por quê? Porque Pedro, ele montou a casa do caminho. Quando, na volta de Jesus, né, na volta assim, né, entre aspas, para o mundo espiritual, mas Jesus nunca nos deixou, continua sempre conosco, não tem como ele nos deixar, porque ele nos ama demais. Então, no ano de 33, na época de Cristo, quando Jesus foi crucificado, Pedro se afastou, né? E quando foi no ano de 34, mais ou menos, está lá no Paulo Estevam, entendeu? 34 para 35, surge a Casa do Caminho. O que era essa Casa do Caminho? A Casa do Caminho era como uma instituição espírita, um centro espírita. Aqueles estropiados, as pessoas que já não tinham mais esperança, nada, os leprosos, né? As pessoas que estavam com câncer, bastante adoentados, eram levados à Casa do Caminho para que recebesse o tratamento, porque eles davam assistência para todos, através de uma pregação, né, onde falava das epístolas, né, das mensagens de Jesus, porque quem estava lá? Pedro, João, Tiago, né,
Filipe, e o pessoal levavam a casa do caminho. Mas não era só em cada localidade, na estrada de Jope mesmo, havia uma casa do caminho pequena, mas que com poucos recursos. A grande mesmo, a maior, né, ficava em Jerusalém. Então, Pedro organizava ali tudo. Mas Paulo foi um grande babaca. Se não fosse Paulo, provavelmente o cristianismo ele teria morrido. Porque a perseguição dos sacerdotes para derrubar a imagem de Jesus era muito grande, ferrenha. Porque houve uma interferência muito grande dentro do contexto religioso para abafar, apagar a imagem do Cristo. E o que faz Paulo? A gente sabe a trajetória de Paulo. Paulo era uma pessoa perversa, porque ele acreditava na lei mosaica. Ele era um defensor ferrenho de Moisés. E aí daquele que relutasse, entendeu? E desafiasse. E foi isso que fez com que Estevão, que era Gesiel, o irmão de Abigail, da noiva de Paulo, veio aquele embate com Paulo. E Paulo, depois, todos nós sabemos a situação, porque Jesus tem uma grande promessa para cada um de nós. Por mais que nós sintamos que somos pessoas perversas, malgradas, mas Jesus tem uma proposta. Ele está só esperando que cada um possa amadurecer e chegar a lapidar esse vaso que nós somos. Mas vai depender unicamente de cada um. Porque a proporção que nós vamos enveredando nas nossas escolhas, nós vamos nos perdendo ou vamos nos encontrando. Porque, como já se dizia, a porta, né? Nós podemos encontrar a porta larga e a porta estreita. O caminho, quem vai escolher somos nós. Porque é através dessa decisão que nós vamos escrever o nosso nome na história. E para sair daqui, a gente sabe que Jesus já tinha dito: ninguém sairá daqui sem que haja pago o último centavo. Teimamos ainda, duvidamos que isso não seja capaz, né? Que a gente não vai pagar. Mas, com certeza, muito de nós iremos, e é por isso que existem essas idas e vindas. Dentro dessa situação, só nos compete mudarmos o nosso mundo para não ficarmos, entendeu? Nessas idas e vindas. Nós queremos melhorar. Quem é que não quer melhorar? As nossas enfermidades, elas estão atreladas ao nosso passado. Nós sentimos essas deficiências todas hoje por conta do que fizemos no ontem. E ela hoje vem à tona. As nossas dores, nós precisamos agradecer por elas para poder nos redimir e nos resignar por causa dessas dores. É claro que nós não queremos sofrer. Quem é que gosta de sentir dor? Ninguém. Mas ela se faz necessária. Aí você pode até dizer: mas José, as dores são necessárias. São necessárias até demais. É necessário que nós saibamos carregar elas, entendeu?
de um jeito que nós mesmos possamos curá-las. Porque não é ninguém que vai curar as nossas enfermidades. Você pode tomar passe, você pode tomar água fluidificada, mas se você não modificar as suas atitudes, os seus comportamentos, nada disso vai servir. Nós temos que carregar e ter consciência daquilo que nós somos. Chico Xavier, e aquele problema do olho, né? Aí ele ficava até pensando, rapaz, um camarada desse, Chico, Dr. Fritz, podendo operar. Aí foi quando, em 1972, teve o primeiro pinga-fogo, né? E fizeram a pergunta para ele. E a resposta dele foi taxativa. Ele disse: não, meu filho, não. Eu quero não. Essa daqui, eu já estou acostumado já. Entendeu? Eu já estou acostumado, porque eu já sei já qual é o remédio que eu coloco. Aí eu fico bom, né? Eu fico melhorzinho. Vá lá que eu faça, né? Aí vai aparecer outra pior, e eu não vou saber qual é o remédio, eu vou perder muito tempo procurando. É preferível que eu fique com essa aqui, eu vou administrando, para poder chegar dentro daquela situação e cumprir. E você veja, o tempo que o nosso irmão viveu, e com ela. O outro também, Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco foi dada a moratória para ele. Já era para Divaldo ter voltado há muitos anos, entendeu? Mas o trabalho que ele fez, que começou a desenvolver, aquilo dali, fez com que ele postergasse a sua existência aqui na terra. Porque trabalhador de Jesus é assim. Quando você entra na seara e começa a trabalhar, e que eles verem que a sua permanência se faz necessário, por exemplo, se foi programado os 60 anos de vida, vamos colocar mais uns 20 aí, né? Colocar mais uns 20, uns 30 anos, para levar. Veja quantos anos o Divaldo está hoje. 94 é 95, né? Agora o que é isso? É fruto de trabalho. Se Divaldo tivesse lá atrás se acomodado, essa Angelina aqui, essas dores, deixa eu ficar por aqui mesmo, ele já teria ido embora. Entendeu? Teve fé, perseverou e acreditou e continua trabalhando. Fez aquele trabalho da casa, a mansão do caminho, maravilhoso. A irmã Dulce mesmo, eu estava assistindo o filme da irmã Dulce. Ela foi ao médico, o médico deu poucos dias de vida para ela. E a irmã Dulce fez aquele trabalho. O que é que nós estamos esperando? A nossa questão não é a fé, né? Nós precisamos acreditar no trabalho que nós podemos realizar. Talvez o nosso compromisso não seja com a doutrina, seja do nosso lado, junto com o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, né? O que foi que Jesus disse para Joana de Cusa? Joana de Cusa, ela ficou enternecida perante a presença de Jesus. Senhor, eu te amo, eu quero te seguir. Em Jesus, tu me amas, Joana? Te amo, Senhor. Tu me amas, Joana? Te amo, Senhor. Então vai, volta para o teu lado. Conduz o teu marido, né?
Joana parou, porque esperava que ele fosse a chamar para acompanhar. Não. Segue no teu lado. Esse é o teu trabalho. A tua missão, ela está dentro do teu lado. Nós precisamos saber qual é a nossa missão. Muitas vezes, elas chegam, recebemos determinadas coordenadas meias tortas. Mas cabe a cada um de nós sabermos decifrar o que é que está sendo solicitado de cada um. O que é que você quer que eu faça? É por isso que eu gosto de Haroldo, né? Quando ele tem uma palestra dele, ele diz assim que Paulo: o que queres que eu faça, Senhor? Ele não vai dizer. Nem se preocupe. Nenhum espírito vai dizer o que é que você tem que fazer. Mas lá dentro, na sua cabeça, você vai saber o que é que tem que ser feito. Porque se for dito, tira totalmente o mérito. Aí é bom demais, né? Ó, vai varrer ali, a sua missão é essa, é varrer ali. É muito fácil. No livro Nosso Lar, André Luiz, ele fica querendo, no plano, né, quando ele é resgatado, que entra no nosso lar, e depois que há a recuperação dele, ele fica desejoso, querendo trabalhar. Mas ele quer trabalhar na área dele, da medicina, que ele era médico. Mas ele só queria aquela. Mas chegou um determinado tempo, que ele foi vendo, né, que não ia ter condições nenhuma de exercer a sua função. Aí ele viu aquele amontoado de espíritos chegando, colocando nas câmaras, tendo aquele processo de recuperação, um chão sujo. O que ele fez? Pegou a vassoura, começou a limpar. Que gesto lindo, né? Maneira simples. E não foi ninguém que mandou ele fazer aquilo, não. Ele teve iniciativa. Ele fez o que queria, por conta própria. O trabalho, quando chega, o trabalhador vai saber aproveitar. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade de ouro que Papai do Céu está nos dando. Entendeu? Com essas bênçãos derramando sobre cada um de nós, um corpo saudável, as pernas sadias, coração cheio de amor, que podemos doar e receber ao mesmo tempo. O momento hoje é de aproveitarmos como se fosse o último da nossa existência. Porque não sabemos as condições que voltaremos com amanhã. Eu sempre dizia, na campanha do Pio, não era não, Lúcia, eu sempre dizia, vou aproveitar o máximo de mim agora, enquanto eu tenho essa grande oportunidade, essas pernas tortas, né, com esse rebolado que enquanto ando ligeiro, é pior do que certas mulheres, rebola demais. Eu fico olhando assim, tento controlar, mas não tem jeito não, tem que aproveitar. A vida é fabulosa, é grandiosa. É um prazer, entendeu? Estar aqui com todos, essa família que nós escolhemos. E não vale a pena sair daqui sem deixar o nosso recado. Temos que aproveitar essa grande oportunidade. Que Papai do Céu continue
a nos abençoar e nos a fortalecer na nossa jornada evolutiva. Depois das palavras do nosso irmão, agora só nos resta, né? Lembrar muitas coisas que a gente internalizou e colocar em prática, né? Então vamos agora fazer a nossa prece e darmos continuidade com os trabalhos da espiritualidade lá dentro, né? Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade da tarde de hoje, esse dia lindo, cheio de sol, que possamos colocar, Senhor, à disposição dos nossos lares, dos nossos trabalhos, no dia a dia. Todas essas emanações que recebemos na tarde de hoje, através da palavra do nosso irmão, os fluidos curativos que caíram sobre as nossas cabeças, que caem nesse momento, que saiamos daqui aliviados das nossas tormentas, dos nossos problemas, e que a espiritualidade possa encontrar em nós terreno fértil, para que ele possa ajudar a cada um segundo o nosso merecimento. Obrigada por tudo, Jesus, que possamos, em nome de Deus Pai, darmos por terminada a primeira parte dos nossos trabalhos, na tua paz e na tua luz. Que assim seja, graças a Deus.